Então a gente vai para esse texto agora, Salmo 90, e ele vai trazer aqui um atributo de Deus. Qual o atributo que ele traz nesse verso 2? A eternidade de Deus. Em primeiro lugar ele diz, antes que os montes nascessem, ele vai mostrar que Deus, ele existe antes de tudo, existe por si mesmo. No versículo 1, torna-se certo, ou é certificado que Deus é o refúgio. E no 2, Moisés comenta sobre a natureza desse Deus. No verso 1 nós lemos, o Senhor é o nosso refúgio, Yahvé é o nosso refúgio, Adonai é o nosso refúgio. E no verso 2, ele vai tratar da natureza desse Deus, de um dos atributos desse Deus. E que atributo é esse? É a eternidade. Vocês lembram que eu expliquei aqui o que são atributos? São características. Então os atributos de Deus revelam as características de Deus. Então o autor, como nós sabemos que esse salmo é atribuído a Moisés, a autoria dele, ele vai dizer que Deus é eterno. E nós precisamos fazer algumas considerações sobre a eternidade. O que é um ser eterno? Eternidade, conforme o Dr. W. Tozer, diz respeito a desde o infinito passado até o infinito futuro. Então, o que Moisés está falando nesse versículo? Desde o infinito passado até um tempo infinito futuro, tu és Deus. You are God. Tu és Deus. O passado sem fim. Deus existia no passado sem fim. E no futuro, que também não terá fim, Deus vai continuar sendo Deus. Vai mostrar também, outra maneira de caracterizar a eternidade. Desde o passado sem começo, até o futuro sem fim. You are God. Tu és Deus. Desde lá do passado, sem ter começo, até o futuro sem ter fim, tu és Deus. Isso que ele está dizendo nesse texto. Ele está dizendo sobre a natureza de Deus, os atributos de Deus. E traz também nesse mesmo versículo a imutabilidade de Deus. O que é imutabilidade? Deus não muda e nem pode mudar. Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês não são consumidos. Olha que maravilhoso. Porque o Senhor não muda a imutabilidade de Deus. Tiago 1, versículo 17, vai dizer que Deus é também chamado de Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, Deus nem pensa em mudar. Ele não muda e não pensa em mudar. Ele vai continuar sendo Deus. A característica de Deus. É por isso que nesse versículo do Salmo 90 está dizendo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Não há mudança nele. Não haverá mudança nele. O dom perfeito, a boa dádiva, vem do alto. Desce de quem? Pai das luzes. Referindo-se a Deus, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Imutabilidade de Deus. Ele não muda. Ele continua sendo Deus. O que nós vemos em Malaquias, ele diz, porque eu, Senhor, não mudo. O Dr. A.W. Tozer, no livro chamado E Ele Habitou Entre Nós, diz bem assim, a eternidade de Deus está entre as coisas que ultrapassam a nossa capacidade intelectual. O fato de Deus ser eterno vai além da nossa capacidade de compreensão das coisas. Diz Tozer, então, o Deus eterno, esse Deus que é eterno, colocou no coração do ser humano a ideia de eternidade. Então o homem pensa, por isso que os homens relutam para negar a existência de Deus, porque Deus colocou no coração deles a eternidade. Eclesiastes 3, versículo 11. E vocês vão achar estranho, porque na versão sua, que é revista e corrigida, está escrito, e pôs o mundo no coração do homem. E na versão revista e atualizada, pode ler alguém? E na versão que eu tenho, revista e atualizada, vai dizer, também Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem pensa na eternidade. Pois o mundo, outra tradução fala, colocou a eternidade. A tradução francesa, ela vai dizer, quando passa para o português, né? Ele tem posto em nosso coração a ideia de eternidade. Todo ser humano, de cristãos, a ateus, a espíritas, ou de qualquer religião, ele tem no coração a ideia de eternidade. Por isso que os homens relutam para negar a existência de Deus. Porque se tem um Deus eterno, e criou um homem que também é eterno,
A nossa alma é eterna. Então esse pensamento, ele faz com que muitas pessoas tentam negar a existência de Deus. E tentam limitar a vida àquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro, aquilo que é só aqui na Terra. Milhares e milhares de pessoas pensam que a vida resume só nisso aqui. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. No meio da biologia. Nasce, cresce, cria os bacurinhos, morre, pronto, tá bom. Não está reduzida a isso a nossa vida. Porque Deus, sendo um Deus eterno, criou a eternidade. Outra coisa, o homem criado à imagem de Deus recebe no seu coração a ideia de eternidade. E isso gera dois sentimentos: esperança para os salvos e desespero para o ímpio. É uma esperança para aquele que crê em Cristo, a ideia de eternidade. Porque se tem uma eternidade e Jesus morreu para dar vida eterna, eu aguardo essa vida eterna. Mas o ímpio pensa, tenho a eternidade e eu estou sendo inimigo de Deus, irei para o castigo eterno. Então esses dois sentimentos eles são gerados quando o homem pensa na eternidade. Quando o homem faz uma reflexão sobre a eternidade. E Deus, sendo sábio, sendo quem Ele colocou no coração, que quando fala coração não é o nosso órgão cardiovascular, é a nossa mente, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Então, nos nossos sentimentos, dentro, no mais profundo do nosso ser, está a ideia de eternidade. Todos têm ideia de eternidade. Desde o japonês, ao africano, ao asiático, todos têm essa ideia e carregam consigo essa ideia de eternidade. Agostinho de Hipona, que é um pensador cristão antigo, ele dizia o seguinte: os nossos corações não descansam enquanto não encontram paz em Ti, ó Deus. Por causa dessa ideia de eternidade. O coração humano não descansa enquanto não encontra paz com Deus. Enquanto não está em paz com o Senhor. Meditando sobre esse texto que nós lemos, esse versículo 2, Charles Haddon Spurgeon, ele dizia o seguinte: a consideração a respeito da eternidade pode servir para, primeiro, dizer, sustento da nossa fé. Nós temos um Deus eterno. Isso é maravilhoso, essa ideia, esse princípio da eternidade, pensar na eternidade e ver esse versículo 2 aqui no Salmo 90 sobre a eternidade, nós estamos firmados, confiantes, esperançosos e caminhando com Deus eterno. Estamos servindo um Deus que é eterno. Não é um Deus passageiro, não é um Deus que começou a ser Deus. Ele sempre foi Deus. As versões originais da Bíblia, hebraica, ela não diz no princípio criou Deus os céus e a terra. Ela começa com a palavra Deus, aí tem vírgula, no princípio criou os céus e a terra. Elohim, como é que é Elohim? Bara, ou seja, Deus criou. E a criação ela foi ex nihilo. O que é ex nihilo? Criou do nada. Do nada, não tinha nada que Deus criou. Por meio da sua palavra. Aí está o poder de Deus. Em segundo lugar, diz Spurgeon que a consideração a respeito da eternidade serve para incentivo da nossa obediência. Crer no Deus eterno nos incentiva a obedecer esse Deus. Se servimos um Deus eterno, Ele é poderoso para nos dar uma recompensa eterna. Então isso nos incentiva a obedecer a Deus. Sabemos os outros atributos de Deus: bondade, Deus é bom; fidelidade, Deus é fiel; santidade, Deus é santo. E agora falando da eternidade, Deus é eterno. João 5,26 vai dizer: assim como o Pai tem a vida em si mesmo, Ele deu também ao Filho, que é Jesus, a autoridade e o poder para ter a vida em si mesmo. Deus existe em si próprio. E Deus é feliz em si próprio. E Ele é quem Ele é. Ele não nega a si mesmo. A natureza de Deus, a majestade de Deus. Em terceiro lugar, como diz Spurgeon, para a terceira consideração a respeito da eternidade, ela conduz para terror dos ímpios. Medo dos ímpios. Por que a eternidade de Deus apavora quem vive na prática do pecado? O homem está apavorado, porque vai ter que prestar conta para um Deus eterno. Os papas vão prestar conta, os padres vão prestar conta. Deus é eterno.
Então, como diz Spurgeon, serve para terror dos ímpios. Medo. Muitos estão apavorados. Então, por essas razões, Charles Darwin cria a origem das espécies, toma 1, 2 e 3, dizendo que não foi Deus que criou, mas foi a própria natureza que evoluiu. Está errado. Está contrária à palavra de Deus. A palavra de Deus diz, Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí vai dizer, a terra era sem forma e vazia, o Espírito do Senhor pairava sobre a face da terra. E aí vai indo, depois fala, e criou a luz, e criou as estrelas, e criou o homem a sua imagem e semelhança, e criou os animais. Deus é o Criador, e esse Criador é eterno. E quem criou a teoria da evolução e as outras teorias vão prestar conta diante desse Deus. Ele é eterno. Não tente você tentar ajustar o que nós aprendemos na Bíblia com o que é ensinado na escola. Não tem jeito. A Bíblia é a palavra de Deus, verdade absoluta. Não há erro nela. Vamos voltando aqui ao texto do Salmo 90. Moisés destaca a formação dos montes, da terra e do mundo. A existência de Deus antecede a criação. A existência de Deus está antes da criação, lá de Gênesis 1. Você lê Gênesis 1 e vai dizer que no princípio criou Deus, mas ele já existia. E ele cria. Aquele princípio de Gênesis 1, versículo 1, não é princípio da existência de Deus, porque Deus não tem princípio. Deus já existia. Ele existe de eternidade a eternidade. De um tempo fora do tempo. E aqui os teólogos usam uma palavra, que é a palavra kairos, que é o tempo de Deus. Kairos. O nosso tempo é o que? Cronos, cronologia, tempo, relógio, hora, mês, ano, século, décadas. O tempo de Deus é kairos, o único tempo. Deus é eterno, fora do nosso tempo normal. Então, quando Deus, e a palavra lá em Gênesis 1 é Elohim, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, ele criou no ex nihilo, criou do nada. Não tinha nada. E Deus veio com seu poder, com sua autoridade, e criou os céus e a terra. E depois ele veio dando continuidade à sua criação. A existência de Deus precede os grandes montes, a imponência dos grandes montes, que nós vemos aqui no versículo 2. Por exemplo, a Cordilheira dos Andes, fantástico, muito alto aqui na América. O Kilimanjaro na África, é um monte que está ali na África, uma montanha, que tem neve constantemente nela, está nevando. Então Deus criou todas as coisas, e Moisés compara, e ele diz que antes de Deus criar esses montes, ele já existia. O Monte Fuji, no Japão, as montanhas rochosas dos Estados Unidos. Vocês vão ver isso em geografia. Tudo isso, a imponência e a beleza desses montes não são nada diante de Deus. Que já existia a priori, que já existia antes de criar esses montes. Todas essas coisas foram feitas por ele. A beleza cênica e a imponência desses montes foi idealizada por um Deus eterno. Quando você subir aqui a serra, ou para jogar bola, ou para qualquer coisa, ou para, sei lá, o caminho dos escravos, olha aquelas rochas, olha a vegetação, e você pensa, puxa, antes de existir tudo isso, Deus já existia. Antes de todas essas coisas, o eterno Deus já existia. Então, Moisés está ensinando isso nesse versículo 2, que ele vai dizer, antes que formasse os montes. Aqui ele usa terra e mundo, e a palavra grega, tanto para terra quanto para mundo, é cosmos, no sentido de criação, daquilo que existe, terra. Moisés pode ter pensado no Monte Sinai, no Monte Horebe, no Monte Carmelo, ou em qualquer outro monte. Ele pode ter pensado nesses montes. E ele compõe esse salmo dizendo, antes que formasse os montes, formasse a terra, formasse o mundo, you are God, tu és Deus. Estamos servindo um Deus que é eterno. Que não começou a existir, mas que sempre existiu. Um Deus que não depende de ninguém. Ele é feliz em si próprio, é santo em si próprio, é completo em si mesmo. Assim é o Senhor.
Então, o mundo ele foi criado por Deus, mas Deus sempre existiu. Como nós estamos habituados com coisas que são criadas, há uma dificuldade na mente humana para entender a existência de Deus. Então Moisés, nesse salmo, mostra um Deus criador que formou a terra, um Deus bem mais excelso, um Deus mais alto, um Deus mais sublime do que os montes. Um Deus que é maior do que os montes. Eu não estou falando maior no sentido de tamanho, que você tem uma ideia que Deus tem tamanho, mas Deus é Espírito, está lá em João 4:24. Deus é Espírito, o povo que o adora é Espírito em verdade. Mas maior no sentido de mais excelente, mais belo, mais majestoso. Então ele está dizendo isso nesse salmo, nesse versículo 2. Quando você olhar para o monte, quando você estiver... Aqui em Diamantina está um lugar propício para isso, né? Nós estamos a quase 2.000 metros de altitude, um lugar muito alto. Então quando você viajar para lugares altos, você vê o Pico de Itambé, que vocês conseguem visualizarem daqui. Você vai falar, puxa, Deus criou aquilo tudo. Antes do Pico de Itambé existir, tu és Deus. Antes da Serra do Espinhaço, Serra do Cipó, antes da Itatiaia, do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, e o Eclaro, tu és Deus. Olha a imponência, olha a beleza do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, que é uma rocha chamada de Inselberg. Olha a imponência, beleza. Você passa aqui por Araçuaí, vai para uma cidade chamada Pedra Azul e você vê um campo de Inselberg. Depois eu mostro para vocês a foto. É maravilhosa a paisagem. Eu gosto de rocha, claro. Mas é bacana, é legal ver aquela paisagem. Aquelas rochas que não tem nenhum capinzinho em cima delas. Não tem nenhuma daquelas rochas. Antes delas existirem, tu és Deus. Antes de todas essas coisas, então ele vai mostrar a eternidade de Deus. E Deus, sendo um Deus eterno, Ele nos amou com amor eterno. Abre em Jeremias 31:3. Ele vai dizer, com amor eterno te amei, e com benignidade te atraí. Aleluia! É um amor eterno. A bondade de Deus é uma bondade eterna. A misericórdia eterna. A ira eterna. Em 2 Crônicas 2, verso 6, ele vai dizer que os céus dos céus não podem conter a glória de um Deus eterno. 2 Crônicas 2:6 fala, os céus dos céus não podem te conter. Olha a grandeza de Deus. A eternidade de Deus. Então nós amemos para Deus com essa concepção de que Ele é eterno. E de que, sendo eterno, Ele é poderoso para nos dar vida eterna. Ele nos deu o seu Filho, que também é eterno, e que veio ao mundo, que morreu na cruz do Calvário, que levou sobre si os nossos pecados, para nos dar vida eterna, paz eterna. Agora vamos para as aplicações desse texto. Primeiro, há uma eternidade preparada para os salvos, portanto, não devemos desesperar com a brevidade da vida. Nos amou com amor eterno. Não devemos ficar preocupados, desesperados. Porque nesse mesmo salmo você vai ver que ele fala que a vida da pessoa é 70 anos. E se passar disso? Canseira, enfado, sofrimento, dores. A vida é 70 anos. Está no texto que nós lemos, Salmo 90. Nos outros versículos vai dizer isso. Então nós não precisamos apavorar com a brevidade da vida. Desesperar com a brevidade da vida, que ela vai passar aqui na terra. Ela continua na eternidade. Segunda aplicação. Se confiamos em um Deus eterno, podemos aguardar dádivas eternas, vida eterna, tranquilidade eterna. Por quê? Confiamos em um Deus eterno. Ainda que Ele permita provações, lutas, sofrimentos, podemos confiar nele. Ele nunca desamparou aqueles que o serviram, desde a eternidade. Deus é um Deus eterno. Terceira aplicação. Tenha cuidado com o pecado, pois é cometido contra um Deus que é eterno. E sendo cometido contra um Deus eterno, a punição também é eterna. O juízo será eterno.